Bom dia. João 6, a partir do versículo 53. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53. Estamos meditando, falando, comentando somente nas palavras de Jesus, somente o que ele disse, nada mais. Jesus disse assim: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida dentro de vós. Comer a carne de Cristo, assim como os religiosos, que eles eram muitos discípulos de Jesus, também não entenderam, nós temos que entender uma coisa. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, na verdade, o próprio Deus. Jesus, ele é o Verbo. Tudo foi feito através de Jesus. João 1 explica tudo isso. Tudo foi feito através de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, olha bem, ele é o quê? Então, o verbo, a palavra. Então, como que eu como a palavra? Como que eu me alimento da palavra? Lendo, meditando. Então, eu tenho que ler a palavra, meditar a palavra de Deus e colocar em prática. Estou me alimentando de Jesus. Jesus é o alimento. Só que nós não vemos Jesus agora, nós não tocamos em Jesus agora. Mas se nós quisermos ter parte com Ele, se nós quisermos termos vida em nós temos que nos alimentar de Jesus, da carne e do sangue dele. Ele deu a carne dele para ser ferida, ser machucada por nossa causa. Ele deixou se vai no seu sangue, perdeu o seu sangue, o sangue é a vida, por nossa causa. Então, se nós vivermos a sua palavra, praticarmos a sua palavra, nós estamos alimentando dele. Nós temos que nos alimentar de Jesus. Aí, as pessoas no mundo não vivem, não praticam a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Conclusão, não estão alimentando. Alimentar é reconhecer o sacrifício da cruz e viver em conformidade com o Evangelho dele, sabendo que ele derramou o sangue dele, permitiu que a carne dele fosse chicoteada, ferida, machucada, por nossa causa. Então, eu tenho, se eu quero ter parte no reino, se eu quero ter vida em mim mesmo, eu tenho que viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Isso é comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo. Ele continua dizendo, versículo 54, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vive segundo o Evangelho de Jesus Cristo, todo ele tem vida eterna. E Jesus irá ressuscitá-lo. Ah, pastor, eu sou salvo. Como você é salvo? Só porque você vive aí numa denominação, numa congregação qualquer? Ah, pastor, eu sou salvo porque eu vou na igreja, vou sabe, mas e você vive o Evangelho? Você pratica o Evangelho de Jesus Cristo? Você é seguidora de Jesus Cristo?
Você se alimenta de Jesus Cristo. Você bebe o sangue de Jesus Cristo. Come a carne de Jesus Cristo. Esse é o alimento, é este. Ah, pastor, eu faço campanha, faço jejum. Não, meu filho, nós estamos falando do Evangelho, estamos falando da carne dele. Estamos falando dessas invenções humanas, doutrina de homens, preceitos aí, e doutrinas aí de líder religioso, de denominações, congregações. Não, estou falando do Evangelho. Você não vive em conformidade, você não tem vida em você. Versículo 55, ele diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus está em todos nós? Não está não. Ele só está naquele que vive a palavra dele, que pratica o evangelho dele, aquele que se alimenta dele. Nós temos que nos alimentar de Jesus. Nós temos que beber o sangue de Jesus. Está tudo aqui diante de nós. Ah, pastor, eu leio a Bíblia assim todos os dias. Tá? É mais do que só ler, você coloca em prática. A Bíblia não foi feita só para você ler por ler, não. Aqui é para você aprender, que é manual de vida. Você aprende e coloca em prática. Você pratica. Assim você se alimenta da carne de Jesus. Versículo 57, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim e viverá por minha causa. Então, olha, da mesma maneira como Deus Pai o enviou e ele vive, Jesus falou: eu vivo por causa de Deus Pai, tá? Assim também aqueles que alimentam dele viverá por causa dele. Se eu alimento dele, eu vou ver por quê? Por minha causa? Não. Por causa da minha carne? Não. Por causa do meu espírito? Não. Vou ver por causa de Jesus. Da mesma forma que ele deu exemplo entre ele e o Pai, entre ele e Deus. Ele disse antes, né, que aquele que come a carne dele e bebe o sangue dele permanece nele e ele na pessoa. Se eu vivo o Evangelho, pratico o Evangelho, Jesus permanece em mim e eu permaneço nele. O dia que nós entendermos que sermos cristãos é viver aqui, ó, no Evangelho, só aqui, não é fora daqui não. Você está preocupado em viver fora, porque eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. É aqui, a resposta está aqui. A resposta está aqui. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Olha, eu sou o alimento. Eu disse, por toda vez que a Bíblia se refere a pão, não está falando exatamente pão, está falando a referência a alimento. A palavra é alimento. Deus está dizendo,
que todo aquele que realmente se alimenta dele tem vida. Ele é o alimento que desceu do céu. Aí o judeu podia falar, não, então, o alimento que desceu do céu foi o maná. O povo estava no deserto ali. Havia um maná cair para onde alimentou o povo ali durante 40 anos. Ele falou, não, o povo ali comeu aquele maná e morreram. Aquela multidão de pessoas morreram, escapando. Somente Josué e Caleb, todo o restante morreram ali no deserto. Por isso, ele está dizendo, ali morreram, eles comeram e morreram. Eu não sou comparar, não posso fazer comparação entre Jesus e aquele alimento que Deus enviava para ele lá no deserto durante 40 anos. Não. Porque eles se alimentaram, mas morreram. Aquele que comer deste pão, aquele que comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo, ou seja, viver este evangelho, jamais morrerá. Nós não estamos falando dessa morte física diante de todos nós, a não ser que nós estejamos aqui, que Jesus voltar hoje, né? Nós estivermos vivos, então tudo bem. Não passaremos pela morte. Mas falei, todos nós passaremos. Mas quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos, assim como o Pai ressuscitou. Então, é o que ele está dizendo? Olha, eu sou eu sou o pão que desceu do céu, sou o alimento que desceu do céu, eu sou o alimento que dá vida, eu não sou um alimento para satisfazer as suas necessidades físicas, assim espiritual. O pão, o maná, para que satisfazia nas vontades, necessidade física, o povo comeram e morreram. Mas eu sou o pão que desceu do céu, o alimento que desceu do céu. Quem comer não morre, não passa pela morte. O que é comer? Isso aí. É você viver a palavra dele. Nós temos que nos alimentar, aprender a nos alimentar de Jesus. Nós temos que parar de querer ser somente religiosos e ser verdadeiros homens e mulheres convertidos a Cristo, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Aí sim nós estamos comendo a carne, que aí é assim, quem come desse pão viverá para sempre. Quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Então vamos prestar bem atenção nisso. Ok? Muito bem. Nós lemos hoje até o versículo 58. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 60. Versículo 60 do mesmo capítulo 6 do Evangelho de João. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Amém.